legal o dia que você tem que pregar e a palavra de oferta já é mais profunda do que você tem para pregar, né? Tipo, pode ir embora. Suca, o apóstolo está te chamando. Quero cumprimentar os irmãos que estão assistindo pela TV Rica de todos os lugares. Dani, Betim e Sheilinha e Bruno que estão em casa. Tempo da mulher, né? Em casa, recluso. O Bruno ficou hoje, domingo que vem tem que estar aqui. Mas cumprimentar vocês todos que estão assistindo. Um beijo pela TV Rica. E que o Senhor possa ministrar os seus corações da mesma forma que em nome de Jesus ministrará os nossos. Amém? Então, amém. Vou tentar reproduzir um pouco, numa outra perspectiva, nós não estamos mais em mulheres, o que foi a última palavra do retiro de mulheres. Porque o Senhor nos deu uma palavra que não é só para mulheres, o Senhor deu uma palavra para a igreja. Lá, obviamente, né, nós trazemos tudo, por exemplo, para as mulheres, coisas que eu não vou fazer aqui. Né? Então a palavra lá que foi 2h30, aqui em 2 horas eu consigo. Em 1 hora a gente consegue, se vocês ajudarem, se comportando, finalizar. Mas nós temos muitas coisas para fazer hoje. Juízes 4. Aqui eu vou contextualizar, que eu vou ler alguns versículos só aqui. Já vou ler, tá? Você me acompanha aí. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber queneu, porquanto havia paz em Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, ele morreu. Vamos aqui comigo? Preciso ser objetivo aqui, o Espírito Santo vai nos conduzir. Mas o contexto aqui é que, aqui nós estamos lá na história de Débora, né? Mulher, profetisa, que chamou Baraque e falou assim: você não está vendo que tem uma guerra? O Senhor não deu uma palavra que tem que se levantar? Vamos para a guerra. Você tem que se levantar e guerrear. Você tem que conduzir o exército, nós não podemos padecer. E aí Baraque fala assim: ô Débora, até vou, se você for comigo. E ela diz assim: tá bom, eu vou com você, mas eu vou dizer uma coisa, eu vou com você, mas a glória não vai ser de ninguém, porque ao fio da espada, porque esse exército cairá pela mão de uma mulher. E aí eles vão para a batalha, Baraque lidera, eles vencem o povo inimigo, aí o exército aqui, Israel vence. Só que o chefe, o líder do exército inimigo, se chamava Sísera. Ele conseguiu fugir. O exército obteve a batalha, né? O exército do povo de Deus. Destruiu o exército inimigo sob o comando de Baraque, sob instruções das profecias de Débora. Só que o líder, que era Sísera, conseguiu fugir. E quando ele foge, ele vai procurar se esconder, porque estava cansado demais de tanto fugir. E ele bate na casa de uma mulher chamada Jael. Essa mulher estava em casa. E de repente ela entra, meu senhor. E ele fala que estava muito cansado, ele pede água, ela faz mais, ela dá leite. E ele pede então para descansar, ela dá cama e cobertor. E ele dá instrução: se alguém aparecer aqui, não conta que eu estou aqui. E você vê ela praticando aí uma extrema hospitalidade. Só que quando ele dorme, ela pega um martelo e uma estaca, crava na cabeça dele. De sorte que uma única martelada fez com que aquela estaca atravessasse toda a cabeça, todo o cérebro do Sísera, e ainda a estaca ficasse enfiada na terra, né? Diz a Bíblia que ela fez isso mansamente, na minha versão. Mas é que o Espírito Santo começa a construir algo para nós essa noite. Uma mulher que abre a porta da sua casa para o inimigo entrar. Ela sabia quem era. Se ela esperou ele dormir, fez toda a hospitalidade e depois cravou uma estaca na sua cabeça para matar, ela sabia
né? Meu Senhor, ela chama, porque ele era um comandante da guarda. Ela sabia quem estava na casa dela. E ela praticou aí uma hospitalidade como uma estratégia para matá-lo. E o Espírito Santo estava falando conosco, que tipo de inimigo nós estamos abrindo a porta e sendo hospitaleiro nos nossos lares. Não por estratégia, mas por ignorância, mas por comodismos. Por tantas circunstâncias, nós abrimos a porta das nossas casas e praticamos a hospitalidade. Nós deixamos os inimigos, nós deixamos o pecado entrar e fazer morada. Pode deitar, toma a minha cama, repousa comigo o pecado. Aqui foi uma estratégia. Mas muitas vezes nós temos permitido, aberta a porta, e estamos sendo hospitaleiros com os nossos inimigos. E eu vou trazer isso rapidamente, alguns pontos para o Espírito Santo falar conosco. Nós abrimos algumas portas, né? Nós falamos assim, né? Não quero, né? Tenho esse discernimento. Não quero meu filho adolescente, né? Assistindo filmes ou programações de televisão que tenham cenas, ou meu filho criança, impróprias para a idade. Não quero meu filho vendo cenas calorosas, sexo, violência. Eu não quero isso para ele. Mas eu abri a porta para as novelas da Rede Globo e tornei extremamente hospitaleira na minha casa para elas. Minha casa se tornou um lugar confortável para certas coisas entrarem, assentarem e ficarem. E nós combatemos algumas atitudes que nós mesmos criamos um ambiente favorável para que elas permaneçam. Nós temos um pastor que esteve conosco e ele nos ensinou uma coisa tremenda. Ele falou assim: a adolescência é a fase da verdade. E esse vai até ser o tema do nosso retiro de adolescentes em novembro. No sentido que verdade é Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Adolescente é a fase da verdade, mas ele começou assim. Ele falou: os adolescentes são taxados de rebeldes, de contestadores. Só que o adolescente transiciona de criança para uma pessoa que sabe analisar as coisas. Então a vida inteira de criança, o pai e a mãe falaram assim: fulano, não pode falar quando está comendo com a boca cheia. Não é? Filho, não pode comer de boca aberta. Nós não ficamos 5 filhos, ele abre a boca na hora da refeição, você está com a boca aberta, não pode falar, não pode comer. Aí ele cresce, ele vai obedecendo. Ele cresce, vira adolescente e começa a perceber o ambiente. E ele senta na mesa e o pai e a mãe estão comendo com a boca aberta. E ele fala assim: você está comendo de boca aberta. Você está falando com a boca cheia. E ele é taxado de rebelde, contestador. Quando na verdade está descobrindo o que é verdade e o que é mentira. O que foi imposto, mas não é vivido, não tem exemplo. E o que realmente é uma verdade. Ele começa a cair a ficha de que foi ensinado tantas coisas bonitas, mas que na prática não estão sendo efetivas nas vidas dos pais. Claro que os adolescentes, por si só, nessa fase, têm uma rebeldia, uma questão de hormônio, um conflito pessoal. Mas muito dessa rebeldia vem porque está descobrindo a verdade. Então nós abrimos essa casa, somos hospitaleiros para situações. E depois nós queremos ter autoridade sobre ela, só que ela já deitaram na nossa cama. Né? Que horrível ter um marido que vê pornografia. Mas eu não perco a novela das 7, que é só pornografia. Então eu abro a porta para o inimigo entrar e depois eu estou incomodada com a presença dele. Outra porta, eu não quero, não dá tempo de eu ficar aqui esmiuçando exemplos. O Espírito Santo vai falar com você. Outra porta que nós abrimos, e é nessa que eu quero falar um pouco mais e ir além com ela, é para murmuração e falta de alegria. Nós abrimos a porta para o inimigo chamado murmuração. E ele que traz muito a falta da alegria. Nós abrimos a porta, deixamos que sente na nossa mesa, jante conosco,
assente no sofá para assistir o jornal e a gente leva ele para a cama. E ao acordar, nós dizemos bom dia de novo. Nós começamos o dia com ela, com a murmuração. E a nossa casa se torna um ambiente de murmuração instalada. E o Espírito Santo, hoje, dentre outras coisas, ele vai nos levar ao entendimento da forma certa e da lente certa de nós vermos as circunstâncias. E eu volto a falar da questão de pais e filhos. Nós falamos muito sobre isso nesses dias. Quantos adolescentes extremamente reclamões? E os adolescentes, se eu estou um pouquinho perto deles, eu consigo ver algumas coisas. Os adolescentes, eles realmente têm uma reclamação, às vezes, natural da idade, por questões de conflitos. Mas tem adolescente programado para aprender a murmurar, porque uma criança não murmura, mas quando ele chega na fase de adolescente, ele começa a manifestar tudo que ele aprendeu na infância. Né? Ele sabe se falar, ele sabe contestar, ele sabe já se posicionar, ele se sente na autoridade, ele já manifesta tudo que ele aprendeu na adolescência. E ali, quantos adolescentes murmuradores, e que horrível, né? Que chatice um adolescente, às vezes, né? Que só reclama de tudo. Mas nós não reconhecemos que muitas vezes nós abrimos a porta para a murmuração e deixamos ela entrar na nossa casa há muitos anos. E que nós impartimos isso no nosso lar. Mas o Senhor nos chamou para impartir gratidão. Gratidão, falei certo? Gratidão. A gratidão, ela pode ser impartida. E a gratidão, ela rebate qualquer espírito de murmuração e tristeza. A gratidão é fonte de alegria. E gratidão pode ser impartida. Nós podemos impartir gratidão no nosso lar. Nós podemos instalar uma atmosfera de gratidão em qualquer circunstância. Nós podemos instalar, nós podemos impartir sobre os nossos filhos a gratidão. Nós podemos ensinar gratidão. Em tudo, em todo tempo, em toda situação. O problema é que a gente vive numa rotina, a gente passa primeiro o piloto automático, né? E vai das 8 às 18, às 22, na rotina do dia a dia, só faz, acontece, só leva e traz, só busca, cozinha, lava, passa, pegou, o marido chegou, janta, pá. E quando a gente vê, o dia passou, a semana passou. E nós não mostramos para os nossos filhos, nossas casas, a presença de Deus permanente, o mover de Deus permanente em tudo. E nós podemos mostrar. E nós podemos ser as pessoas que vão ensinar nossos filhos essa movimentação de Deus sobre nós. E eu até falava hoje, né? Perguntava, alguém aqui, e eu pergunto novamente, alguém aqui dormiu na rua essa noite? Alguém aqui acabou o inverno agora? Alguém aqui dormiu sem cobertor e passou frio em alguma noite do inverno? Alguém aqui tem um lar, seja alugado, comprado? Todo mundo está comendo. Talvez não seja a carne de primeira que você gostaria, mas todo mundo tem se alimentado dignamente com uma comida todos os dias. Quem tem filho aqui em idade escolar, o filho está na escola? Então eu creio que nós todos temos motivos para ser grato todos os dias. O problema é que a gente não reconhece Deus nessas coisas. O problema é que a gente entra numa rotina e acha que a vida de todo mundo é assim, né? Eu até dei um exemplo hoje, né? Que eu dou muitas frutas para minhas crianças, e talvez às vezes num dia, né? Come banana, come maçã, come manga, eles gostam muito de manga, uva. E eu vou falando assim, Pedro, Bela, olha que tremendo, Jesus deu 3 frutas para nós hoje. E isso vai criando uma cultura, quando eu coloco na mesa 2 frutas, o Pedro já fala e fala assim, mamãe, hoje Jesus deu 2 frutas. Mas é como se fosse normal toda criança comer 2 frutas por dia. Como se isso não fosse bênção do Senhor e provisão sobre as nossas vidas. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. De todos os detalhes. Mas a correria, a rotina rouba de Deus, de nós, essa gratidão que nós podemos impartir nos nossos filhos todos os dias. Eu vou falar mais sobre isso.
Tem um versículo que eu descobri um tempo atrás e me apaixonei por ele. 2 Coríntios 5:4. Eu preciso andar. 2 Coríntios. Olha que lindo esse versículo. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Repita assim comigo: para que o mortal seja absorvido pela vida. Ele fala aqui que está gemendo angustiado, mas o gemido dele era para que o mortal seja absorvido pela vida. E esse tem sido o gemido que tanto tem sido ministrado neste lugar. A nossa murmuração, a nossa ansiedade, os nossos temores, as nossas preocupações são pelo mortal, pelo passageiro, pelas circunstâncias que se resolvem, que Deus resolve no tempo. É verdade ou mentira? O nosso estresse é por tudo aquilo que é mortal. Mas ele diz aqui: nós estamos gemendo angustiados para que o mortal em nós seja absorvido pela vida. E é tempo de nós, tanto tem sido ministrado nessa casa, permitir que tudo que é mortal em nós seja absorvido por aquele que é a vida que habita em nós. O mortal tem que dar lugar à vida, tem que ser encapsulado pela vida. Estou copiando meu apóstolo, que está lançando o livro da ressurreição. Repita assim comigo: o mortal precisa ser absorvido pela vida. Gente, isso é interno. Eu não estou falando de coisas externas. É no nosso interior que aquilo que é mortal tem que ser absorvido pela vida. Quando eu vivo por aquilo que é eterno e não por aquilo que é passageiro e temporal, isso vai tirar de mim toda e qualquer murmuração. Porque nós podemos gemer sim. O Senhor está nos chamando a gemer sim, mas por aquilo que faz parte de um propósito eterno. O Senhor nos chamou a gemer e trabalhar pela nossa nação. O Senhor tem nos chamado a clamar e gemer por Taubaté, por essas eleições que estão por vir, por aquilo que é propósito de Deus. Nós não estamos gemendo, angustiados, se debatendo pelas contas que nós ainda não pagamos, pelas situações temporárias que ainda não foram resolvidas. E nós temos gastado toda a nossa energia, toda a nossa inteligência, todo o nosso tempo e toda a nossa saúde naquilo que é mortal. Entregando a nossa vida, entregando o melhor dos nossos dias, o nosso vigor, preocupado, estressado por aquilo que é mortal. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, sustentar minha família. Tem sim, mas se a vida de Cristo, aquele que é a eternidade, se você for absorvido por ela, tomado por ela, as coisas mortais não vão mais roubar a sua alegria. As coisas passageiras e temporárias não vão ser ladrões mais na sua vida e na sua casa. E o Espírito Santo me disse uma frase assim: nossas crianças estão ouvindo muita murmuração e pouca adoração. Eu vou repetir: nossas crianças estão ouvindo muita murmuração e pouca adoração. A conversa em casa não remete a um Deus bom e fiel. A conversa em casa não remete a um Deus bom e fiel. Porque a conversa na frente dos filhos é: estou desesperado, não vai dar, como que vamos comprar, como que vamos fazer? Não estou falando para você esconder a realidade do seu filho, mas é trazer as coisas do tamanho que elas são e da forma que elas são. O problema é que nossas crianças, os adolescentes, estão ouvindo um desespero. E vem na igreja, a gente fica aqui se fadigando para ministrar que Deus é bom, que Deus é fiel. E contrapõe o que houve dentro do seu lar. E o Espírito Santo ministrava conosco hoje que a nossa vida com Deus não vai poupar os nossos filhos das lutas pessoais deles. Eles vão ter os processos deles. Eles vão lutar por coisas grandes. Eles são
crianças e adolescentes que são pessoas idealistas. Eles vão viver por um propósito. E isso vai requerer deles grandes guerras. Só que as lutas que nós temos travados hoje não impedem eles de viverem a deles. Né? Eles vão ter os processos dele. Mas a luta que nós temos vivido hoje e a forma que nós temos passado, nós estamos gerando um fundamento que está sendo construído neles para as lutas deles. Eu vou exemplificar, se eu ficar muito teórico. Se meu filho recebe de mim, se recebe do meu esposo, na minha casa, no seu lar, que Deus é bom e fiel em todo tempo, se você testemunha isso, se ele estiver na luta, mas ele não estiver murmurando, você crendo, se sai palavras de fé e adoração em meia circunstância, se ele vê que você sendo crente, realmente, meu pai falou que Deus ia fazer aquilo e Deus faz mesmo. E ele está ali, a criança chupa todo o ambiente. Eu tenho um de 3 anos, a pequenininha não conta ainda, de 3 anos, que chupa todo, suga demais o ambiente, sabe tudo. A hora que aprende a falar e se manifestar, você fala assim, como que ele sabe isso? Vai chegar um dia que ele vai estar guerreando, lutando as batalhas dele. E o que eu vivi não vai impedi-lo disso, o que o meu marido viveu não vai impedi-lo. Mas ele vai se lembrar que quando os pais deles lutaram, Deus foi fiel e os deu a vitória em todo o tempo. Isso vai construir um fundamento, um alicerce da onde eles vão partir na vida deles. E em meio às circunstâncias difíceis que eles podem atravessar na vida, no coração deles já tem um fundamento, eles terão as experiências deles. Obviamente, Deus vai se revelar a ele. E eles têm que ter as experiências pessoais dele e eles terão. Mas há um fundamento cravado na tábua do coração deles. Deus sempre foi fiel ao meu pai. Deus sempre respondeu às orações da minha mãe. Deus sempre se levantou a favor da minha casa. Então eu vou nessa peleja, porque o Deus que nunca abandonou meu pai e minha mãe não vai me abandonar. Eu sei que Ele é real. Eu vi minha vida inteira que Ele funciona. Ele é vivo. E por mais que nossos filhos em algum tempo tenham o seu tempo, o seu momento de tomar as suas decisões no Senhor, né, de ter suas experiências com Ele, esses fundamentos estão cravados no coração deles. Quantos aqui têm cultura de vida, fazem coisas no automático porque aprenderam com o pai e a mãe? Não é assim? A gente acha que é diferente até que chega um dia, você começa a ver o jeito que você pensa muitas coisas. Né, a comida que você come, o prato que você sabe fazer, te remete ao que você aprendeu na sua casa. Se nossos filhos tiverem aprendido na nossa casa, que Deus é bom e fiel, justo e verdadeiro, ninguém vai roubar isso deles. Em meia circunstância, no tempo deles, mas eles vão ter as experiências deles, mas eles sempre terão guardados com Ele. Deus não falha, porque não falhou com meu pai. E isso faz com que Deus nos lembrava de uma palavra sobre passar o bastão, né? Imagina uma corrida, né? Que é em dupla, em trio, que um passa o bastão para o outro, né? Então nós pais temos que passar um bastão para os nossos filhos. Chega um dia que fala, vai você. E nós escolhemos em que posição nós vamos entregar esse bastão para os nossos filhos. Nós podemos entregar bem à frente. Nós podemos entregar um bastão de fundamento de vida de fé bem avançado. Ou nós podemos entregar um bastão numa posição onde que meu filho vai ter que aprender na igreja, ministrado pelo Espírito Santo, para aprender a quebrar as fortalezas que foi construído na casa dele e aprender por revelação com o irmão que vai discipular que Deus é bom. Eu falava hoje para as mulheres, eu não aceito isso na minha vida e na minha casa. Claro que vai chegar o tempo dos meus filhos terem experiência deles, mas eles sempre vão saber que Deus é bom porque aprenderam no lar. Eles não vão ter dúvida que Deus é fiel. O tempo que eles vão querer servir esse Deus é eles o Espírito Santo, mas eles vão saber que Deus é fiel em todo o tempo, que isso é verdade. E nós temos que entregar o bastão aos nossos filhos numa posição acelerada, num lugar avançado. Senão a gente entrega o bastão com tanto atraso, né? Meu filho com 10 anos já podia estar produzindo tantas coisas, com 15 anos, com 16 anos, mas o bastão foi entregue para ele tão lá atrás. Ele está aqui com 18 anos, perdido, na fé, porque não foi fundamentado.
com uma vida de testemunho e de exemplo. E essa mulher pegou a estaca e o martelo e matou o inimigo que ela abriu a porta para entrar na casa dela. E hoje é noite, e eu quero aqui, fazer um parênteses, porque nós não vamos continuar nesse assunto. Nossa palavra não vai caminhar mais para isso. Mas hoje é noite de você pegar o martelo e a estaca e derrubar de uma vez por todas os inimigos que estão fazendo morada no seu lar. E é que eu quero falar dessa estaca e desse martelo. Você imagina uma mulher que fica em casa trabalhando e de repente entra um inimigo, um general, comandante do exército, e ela com uma tacada só, ela bota a estaca aqui, bate com o martelo uma vez só, afunda o crânio e crava essa estaca na terra. Vocês acham isso simples? Vocês acham isso simples? Um tiro certeiro? Eu ia ficar assim, meu Deus, coloca aqui. Ai meu Deus, eu vou bater, vai voltar. Você acha isso simples? Vocês acham que essa mulher, dona de casa, tinha uma estaca e um martelo em casa, porque ela vivia matando homens de guerra? Não. A estaca e o martelo eram ferramentas do dia a dia da vida dela. Depois a Paula Bila complementou para mim algo tremendo, que eu não tive tempo de esmiuçar. Mas na Bíblia, ela mostrou vários versículos, que estaca e martelo falam de armar as tendas, fala de instrumentos de edificação. É super profunda a questão da estaca e do martelo. Mas enfim, eram duas ferramentas que ela já tinha em casa e manuseava. Vocês sabem que vim da roça, então para mim, eu consigo enxergar ela cortando lenha com isso, para fazer fogo, para cozinhar. A estaca e o martelo eram ferramentas do seu dia a dia, que a hora que o inimigo entrou, que a hora que a guerra veio, ela sabia o que fazer com aquilo. E o Espírito Santo quer falar conosco sobre isso, porque às vezes as guerras vêm, e nós não sabemos como usar os instrumentos de guerra, Então a gente vai aconselhar uma pessoa que conta toda uma história, a gente fala assim, você já orou por isso? E a pessoa fica assim, tipo assim, eu não oro, A cara dela está estampada. E ela conta de situação, e você fala assim, não, isso daqui nós vamos entrar em adoração, esse espírito de murmuração vai sair da sua casa, você vai começar a adorar, e a pessoa olha para você com aquela cara que está estampado, eu nunca adorei no meu lar. São instrumentos de guerra, são instrumentos espirituais, que nós não usamos no dia a dia. E a hora que a situação vem, nós não sabemos pegar aquilo e usá-lo corretamente. São armas de guerra que estão à nossa disposição, que tem que fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Oração, adoração, fidelidade. Aí veio fé, veio desemprego. E eu não tenho uma vida de experiência com Deus fiel. Eu sou uma pessoa que retém o dízimo, retém oferta, e a igreja fala que Deus é bom, que Deus é fiel, que a fonte é Ele, mas eu não, vai faltar, não, eu trabalho a vida inteira, sustento a minha família, não. Aí vem o desemprego, eu não tenho uma vida de fé, eu vou na igreja no domingo, está funcionando, até que é surpreendido numa segunda-feira de manhã com a carta de demissão. E aí, lembra de tudo aquela conversa que houve na igreja, e fala assim, agora eu preciso exercitar a minha fé. Agora, então, que história é essa que Deus é fiel? Só que a fidelidade, a fé, são armas sempre disponíveis que nunca foram usadas. A hora que a situação vem, fica perdido. Entra em pânico. Vem a ansiedade e o medo. Por quê? Porque não sabe, não tem a prática de uma vida de fé em Deus. Uma casa, numa situação onde a fé é algo real, onde a fidelidade de Deus é algo que é entendido e vivido em todo o tempo, quando a situação adversa vem, fala assim, o Deus que era fiel ontem, continua sendo fiel hoje, não mudou nada. O Deus que faz ontem, faz hoje, vai fazer amanhã. Ele vai entrar na situação, Ele vai prover, Ele vai sustentar, as coisas vão ser ajustadas. Porque eu conheço um Deus fiel todos os dias. E naquele momento, aquela arma, aquela revelação, aquela certeza da minha vida, aquela vida de fé, que faz parte da minha rotina, do meu cotidiano,
que é real na minha vida, se torna uma arma poderosa na minha mão. Só que o martelo e a estaca têm estado guardados. O martelo e a estaca estão enferrujados. E quando o inimigo entra, a gente não sabe como dar essa martelada. Nós não sabemos como manusear. Irmão, está passando por isso. Deus vai te dar uma direção. Vai buscar que Deus vai te dar uma palavra certeira. Você vai tomar uma decisão acertada nele, Ele vai te falar. E a pessoa com aquela cara de desespero assim, eu nunca ouvi a Deus. E agora está uma situação que precisa de uma palavra de Deus. Mas o seu dia a dia não busca a voz de Deus. Vai seguindo a vida, vai seguindo a sua rotina. Até que tudo que precisa da vida é de uma palavra, precisa de Deus numa circunstância. E aquele desespero, eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu nunca busquei ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei usar esse estaque, esse martelo nessa hora. Uma mulher de aparência frágil. Uma mulher dentro de casa, do lar. E o Espírito Santo me falava sobre isso. Decisões espirituais nos levam a um aparente, um temporal aparência de fraqueza. Decisões espirituais, para quem não entende as coisas espirituais, nos levam a uma situação de aparente, por um tempo, fraqueza. Então vamos trazer para a palavra, depois a gente traz para as nossas vidas. Jesus na cruz é o maior exemplo disso. Que derrotado, não é? Ai, tadinho. Que humilhação, não é? Quem olhava para aquela cena, que dó desse homem. Um louco, falou, e ninguém acreditou. Que desacreditado esse homem, não é? Não dá dó daquela cena? Humilhado, nu, lança nele, sangue escorrendo. Mentiroso, dizia que era uma coisa que ele não era nada, senão ele descia dali. Que situação, extremamente desacreditado, ali era o fim. Mas nós conhecemos essa história, ali estava a maior vitória da história. Ali estava a maior história, a vitória da história, que mudou toda a humanidade. E hoje esse homem aí, desacreditado, humilhado, envergonhado, sem crédito, enfraquecido, frágil, tadinho dele, é o nome sobre todo nome. É aquele nome que todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que se confessar. É aquele que só ele ressuscitou e se assentou à direita de Deus. É aquele que, se alguém quiser chegar ao Pai, tem que passar por ele hoje. É aquele homem. Mas naquele momento, se você tirar uma fotografia daquele momento, tadinho dele. Decisões espirituais nos deixam assim. Uma moça esperando 10 anos um casamento no Senhor. Uma moça que já tinha 25, 20, vai até os 30, eu mesma. Né? Tadinha, não é? Coitada. Ainda mais com a corte agora. E depois careca. Mas isso é uma parênteses à parte. Coitada. Fica só na igreja. Está virando uma beata gospel. Não dá um passo, não sai, não dá uma volta, não vai comer uma pizza para alguém ver. Tadinha dela. Não era assim? Claro que era assim. Não faz cara que não era não, porque era assim. Que eu sabia que era. Hoje, passados 5 anos de casada, com um marido escolhido por Deus, com o Eduardo, que não é um homem comum, treinado, discipulado, aos pés dos apóstolos dessa casa, com um coração obediente. Hoje, olha para a minha casa, que é uma verdade em Cristo. Olha para os nossos filhos, a vida que a gente tem. Olha que linda, ela esperou tanto, olha o que Deus fez, né? Agora você fala isso. As decisões espirituais transmitem temporariamente uma imagem de fracasso, de fraqueza. Nossa, mas você não tem emprego e continua nessa cidade, vocês são muito fracos. Eu já passei por isso. Vocês são muito fraquinhos. Que você não toma atitude, que você não volta, que você não vai para outro lugar. Então vamos voltar para a Bíblia. Ruth, indo para Belém com a sua sogra. Tadinha dela. Coitada. Por uma terra distante, sem nenhum parente, com uma velha viúva, 2 viúvas, num lugar que ela não conhece ninguém.
ajoelhada no chão o dia inteiro na terra, esperando cair espigas ou grãos para catar, para ter o que comer de noite. Tadinha dessa mulher, que decisão foi essa? De sair de Moabe para Belém com a sua sogra, ser fiel até o fim, que o seu Deus será meu Deus. Que humilhação! Que mulher frágil e fracassada. Por que não foi refazer a vida sozinha, em vez de ser fiel àquela sogra? Tadinha, né? Tadinha daquela que casou com os donos da terra, com o dono da terra. O Boaz, o remidor, que tipifica Cristo. Tadinho daquela, uma moabita, fora do povo de Deus, inimigo do povo de Deus, que entrou na genealogia de Cristo, a avó de Davi. E a palavra termina assim: Noemi foi exaltada, porque a sua nora Ruth é melhor do que 1000 filhos. E teve filho desse homem, o dono daquelas terras, que a remiu, que casou com ela, que lhe deu filho. Depois termina a história, você fala: uau, que atitude tremenda ela ter deixado as terras dela e ir para Belém, depois que você já viu o final. O Senhor vai requerer de nós, eu vou falar mais sobre isso, nesse tempo, posicionamentos novos. Porque nós entramos hoje num novo tempo, e eu não estou lançando palavras ao vento. Ontem terminou o inverno, e hoje nós inauguramos uma nova estação no mundo espiritual. E esse novo tempo vai requerer novos posicionamentos. E tem posicionamentos que nos trazem uma aparência de perdedores. Tem posicionamentos que os familiares não vão entender. Por que você não toma atitude? Por que você está esperando? Por que você está assim bobinha? Por que você está fazendo isso? Essa mulher largava ali, ficava nos campos desse homem que tipifica Cristo. Ela estava catando as espigas caídas. Ela estava ali mexendo na terra e catando os frutos, numa terra do reino de Cristo. Aquela terra ali significa, aquela terra ali já é uma simbologia de uma terra onde Cristo é o dono, onde Deus é o soberano ali, e todos os frutos que dela dá, ela já podia usufruir. É coitadinha, porque quem não sabe fazer uma leitura espiritual, e ele o arremiu, comprou. Agora que ela então está com ele em Cristo, ela vira dona daquilo tudo. Tadinho dele, né? Tinha tantas coisas, tinha tanto dinheiro, era tão bem sucedido, e hoje ele está lá, ó, nas terras de Boaz. Ele é ministro só. Tadinho dele. Tadinha, né? Olha que virou pastora. Ai, fazia tanta coisa, produzia tanto, era independente. Nossa, virou pastora naquela igreja lá. Tadinha, né? Meu amado, nós precisamos tomar decisões que o mundo não entende, que vão trazer uma momentânea, aparente até vergonha e fraqueza, mas que vão produzir uma glória, que vão produzir um resultado onde Cristo será glorificado. Tem que pagar o preço. Tem que saber, tem que tomar decisões em Cristo, e tem que se posicionar nelas, custe o que custar. Por que não toma atitude? Por que fica ali? Por que não sai? Por que não arruma outro emprego? Por que não faz isso? Por que aquilo? Por que não entra na justiça? Por que não resolve? Por que, né? Por quê? Porque eu estou sendo fiel a Deus. Porque eu tenho um caráter de obediência e uma conversa que ninguém entende mesmo. Só quem tem o Espírito Santo. Não vai querer explicar e justificar para o mundo inteiro. Siga posicionado. Um novo tempo requer novas posições, que de imediato podem não ter cara de vitória. De imediato podem não ter cara de vitória. Hoje eu tenho cara de vitória na minha vida sentimental, não tenho? Mas de imediato, de 10 anos eu não tive. E tantas coisas que a gente pode exemplificar. E essas decisões
E esses posicionamentos têm que ser muito convictos em Cristo, com muita revelação do Espírito. Senão vira motivo de murmuração. Não é? Eu fui fazer aquilo que eu entendi lá naquela igreja, que eu me aconselhei com aquela pastora, e olha no que deu. Estou eu aqui agora nessa situação. Aquilo que foi uma decisão poderosa em Deus, se ela não dá um resultado rápido que você espera, vira motivo de murmuração, né? É não entender a preciosidade, não entender os tempos. Vira pérola na boca de porco, com todo amor e respeito, assim. Mas é isso que acontece. E o Senhor nos ensina a olhar toda e qualquer situação, o Senhor, pela sua ótica. E eu quero chamar isso de lente. Quando a nossa lente é trocada, nossa forma de ver as circunstâncias são trocadas, o problema, o ponto não está nas circunstâncias, nas situações. Todo mundo passa. O ponto está na ótica. O ponto está na lente que você vê. E quando já foi pregado neste lugar, da nossa visão, se é a partir de Cristo em toda circunstância. Se Cristo habita em mim, tudo em mim é dele, inclusive a minha visão. Então, se eu tinha uma visão de pessoa crítica e julgadora, agora, a partir de Cristo, a minha visão é de misericórdia e de amor. Porque esses são os atributos de Cristo. Amém? Mas eu quero pontuar aqui um atributo de Cristo. Uma característica que tem nessa lente. Por onde nós devemos enxergar as nossas vidas, as circunstâncias ao redor. E essa lente se chama eternidade. Um atributo de Cristo é a eternidade. E quando eu pego tudo que está ao meu redor, tudo que está me envolvendo, tudo que envolve, né, as coisas que estão no meu comando, sobre a minha vida, que me influenciam, a minha família. Quando eu pego tudo isso, ou quando eu pego os problemas da minha cidade, do meu estado e da minha nação, os problemas do mundo, seja o que for. Quando eu pego a lente e olho através de Cristo, pelo seu atributo, a lente chamada eternidade, a murmuração não tem como prevalecer. E eu quero falar sobre isso. O Espírito Santo me disse assim, né, situações dificílimas que passaram. Você acha que Deus está sendo pego de surpresa com as situações que nós temos passado em nossas vidas? Nós somos surpreendidos por muitas coisas que a gente não esperava viver. Mas você acha que Deus está sendo pego de surpresa? Você acha que seus dias já não estão escritos? Você acha que Deus já não viu o seu fim antes do começo? O pessoal ficou meio assim, que o Facundo falou para os adolescentes. Ele começou o congresso assim, Deus já foi no seu velório. E eles, tudo 10, 11 anos. Mas Deus já foi no nosso velório. Porque Ele é eterno, Ele transita na eternidade. Então Deus não está sendo pego de surpresa. E quando nós usamos a lente da eternidade, quem consegue aqui olhar para trás e ver circunstâncias que pareciam intransponíveis, barreiras, dificuldades, e que em Cristo todas foram vencidas, mas que naquele momento parecia que íamos sucumbir, e não sucumbimos nada. Pela lente da eternidade, as coisas mudam de proporção. Pela lente da eternidade, eu consigo entender que a vida não se trata de mim, mas se trata de mim pela vida, pelo propósito de Deus sobre a face da terra. Se trata de algo maior do que eu. E se eu olho pela lente da eternidade, eu não me vejo isolada. Eu me vejo dentro de um corpo. Eu não existo mais sozinha. Existe um cabeça e um corpo, que é a junção de nós todos. Se eu olho para a eternidade, eu não vejo mais o meu umbigo. Eu me vejo num coletivo. E aí as minhas circunstâncias não falam mais de mim. Os processos, eu consigo ver por uma ótica da eternidade, com tempo para acabar. E com propostas, com processos, com coisas a serem produzidas na minha vida. E o Espírito Santo disse assim: a eternidade é uma lente que nos permite ver as situações adversas no seu tamanho real. E eu vou dizer qual é esse tamanho, mas eu vou repetir. Ouve isso de novo. A eternidade é uma lente que nos permite ver as situações adversas no seu tamanho real. Fala assim, pastora, que tamanho é esse?
pela lente da eternidade, o tamanho real das situações adversas que você enfrenta é vencidas em Cristo. Vencidas em Cristo. Você consegue receber isso como uma revelação pessoal no seu espírito? Que nós somos eternos. E o que vai ser já foi. E que já está tudo consumado na cruz. E todas as guerras que nós travamos e iremos travar em Cristo estão todas vencidas. Se já está determinado que a vitória em Cristo estão todas vencidas, eu acho o tamanho real das circunstâncias difíceis que eu vivo. Vencidas em Cristo. Eu não estou menosprezando o tamanho da sua luta. Eu não estou menosprezando o tamanho dos seus problemas, o que elas estão te representando no dia a dia. Mas eu estou dizendo que o real e verdadeiro tamanho delas, pela lente da eternidade, é vencidas em Cristo. Já está determinado o tamanho delas. Já está determinado o final delas. Então não trazem mais temor diante dessa lente. Não me apavoram mais. Veio o que vier em Cristo, aquilo já é uma vitória real. Vocês podem dizer amém? Repita comigo, lente da eternidade. Deus já marcou o dia que todas as coisas que estão perturbando o seu coração irão transicionar. O novo dia que vai chegar. Pela lente da eternidade, você não se apavora mais. Porque em Cristo já está tudo finalizado. Ele já conquistou uma vitória que já é nossa. Amém? E eu quero falar de uma arma de guerra nessa noite. Pastora, você disse que nós estamos entrando num novo tempo e agora você vai falar de arma de guerra? Sim. Porque eu não vou dar uma arma de guerra para nossas lutas pessoais, que a gente acha que é luta, né? Eu não vou dar uma arma de guerra para você pagar todas as contas que vão vencer esse mês. A arma de guerra que o Senhor vai nos entregar hoje é por território. É pela nossa nação, é pela nossa cidade. São de lutas que não se trata da nossa vida. Se trata deste corpo, dessa igreja, organismo vivo, que está sobre a face da terra. Se trata do governo dessa terra, amém? E essa arma que o Senhor nos entregou, se chama verdade. Repita assim comigo, verdade. 2 Coríntios 13:8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada se pode contra a verdade. O que é verdade estabelecida é verdade. Podem inventar mil mentiras em volta, mas um dia a verdade prevalece. Mentira não subside, não se permanece, não se sustenta. Mas a verdade, você não precisa nem brigar por ela. Um dia ela fala mais alto, não é assim? Nada se pode contra a verdade. Se há uma verdade estabelecida, e a verdade é Cristo, essa verdade, a verdade ela não tem facetas. A verdade ela não tem, não estou conseguindo achar a palavra. Mas contra a verdade, não há o que se contrapor. Verdade é verdade. Cristo é uma verdade absoluta. Não é o que se discutir. A verdade em Cristo. A verdade de Cristo. Ele é a própria verdade. E quando nós estamos na verdade, quando a nossa vida é uma verdade em Cristo, nada se pode contra nós. Não tem arma forjada, não tem exército inimigo, não tem nada que possa prevalecer contra nós. A Bíblia não fala, 1000 cairão à sua direita, não sei quanto à sua esquerda, mas tu prevalecerás de pé. Porque às vezes parece que eu não estou prevalecendo de pé. Porque muitas vezes eu estou no meio das guerras, mas eu não estou em verdade. A verdade, eu vou ler um versículo que vai falar disso na frente. É o caminho legal de Deus agir e intervir nas guerras que eu travo. Mas antes eu quero falar de Marcos 5:33. A mulher do fluxo de sangue, que já sangrava há 12 anos.
E o mestre ia passando, nós sabemos que ela tocou nele. Nós não vamos ler porque não dá. E aí começou aquela confusão, uma mulher impura, né? Tinha tocado em Jesus, alguém tinha tocado nele e ficou aquela confusão. Quem tocou no mestre? Quem tocou no mestre? Quem tocou no mestre? Ele olhou assim, quem me tocou? Você acha que ele sabia ou não sabia? Sabia. Você acha que ele sabia que ela estava impura ou não sabia? Para a cultura daquela época? Sabia. E se um homem naquela época fosse tocado por uma mulher impura, ele se tornava impuro. E assim mesmo, ele criou uma situação para que isso viesse à tona. Não estava nem aí. Das pessoas saberem que ele foi tocado por uma mulher impura. E começou aquele agito. Ele está querendo saber quem tocou ele, vamos descobrir. Os discípulos ali, quem tocou. E aí, no versículo 33 diz assim: então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E nós sabemos que na sequência ela foi curada. Expor a verdade cura. Ela estava morrendo de medo, a palavra diz temendo e tremendo. Contou-lhe toda a verdade. E o Espírito Santo nos pergunta, que verdades estão ocultas há 12 anos, que estão nos desfalecendo, nos entristecendo, nos adoecendo, e nós por orgulho, por tantas coisas, por soberba, por achar que pode viver sozinho, por ter tido uma vida que nunca pode contar com ninguém, em tantas circunstâncias, estamos com verdades escondidas, que precisam ser expostas. Nós não fomos chamados para uma vida de hipocrisia e mentira. Nós temos, aos pés de quem, falar a verdade. Não precisamos ter uma capa de sempre estar forte, de sempre estar feliz e por dentro está chorando e sangrando. O Espírito Santo me trouxe, por causa da mulher do fluxo de sangue. Quando eu preparava a palavra, ele me trouxe uma situação assim, vou contar. É meio vergonhoso, eu vou contar. Quando eu era bem novinha, eu estava indo trabalhar a pé, lá no Espírito Santo. Lugar que eu conseguia chegar andando. E eu estava andando na rua de manhã com a minha bolsinha, 18 anos de idade, trabalhar. Chegou uma moça que me parou no meio da rua, que eu nunca tinha visto na frente, e falou assim: moça, deixa eu falar com você. Sabe o que é? É que assim, se acontecesse comigo, eu ia querer que alguém falasse, então eu vou falar, me desculpa, tá? Mas é assim, você está suja. Eu estava menstruada e tinha vazado pela roupa. E não estava vendo, e andando alegrinha pela rua. Agradeci, voltei para casa, troquei de roupa. Mas, às vezes a gente está sangrando e achando que ninguém está vendo. E segue a vida. Achando que está escondendo das pessoas que está em sofrimento, que está em luta, está no seu olho, está no seu sorriso. E está ali com uma capa de autossuficiência, andando dia após dia para lá e para cá. Não preciso da igreja, não preciso de Deus, não preciso ser fiel. Uma couraça. E acha que ninguém está percebendo que está doente, que na verdade é frágil, que na verdade sofre, que na verdade está com medo, que na verdade é inseguro. Eu estou falando no masculino porque no feminino eu já falei muito hoje. As mulheres já levaram essa. Ninguém esconde um sangue de 12 anos. E a gente acha que ninguém está percebendo e você segue a vida. E está todo mundo vendo. A verdade cura. Expor a verdade cura. A primeira parte, a característica da verdade, que eu quero falar como uma ferramenta de guerra, é ser verdadeiro. É ser verdadeiro. Porque quando nós expomos as nossas fraquezas, o Espírito Santo nos leva na sua dependência, que é o lugar de força. Se tem um único lugar onde nós somos realmente fortes, é na dependência de Deus. Repita comigo: o único lugar que eu sou verdadeiramente forte é na dependência de Deus. O resto, você vai um tempo, você vai que nem um trator para cima, mas um dia desfalece. Um dia o corpo grita. Um dia a doença aparece. Um dia você está tomando remédio. Forte mesmo é na dependência de Deus. Amém?
Salmo 54, 5 diz assim: Ele recompensará com o mal os meus inimigos, destrói-os na tua verdade. Olha que tremendo. O Senhor destrói os meus inimigos na tua verdade. Então é aquele ponto que eu estava dizendo, que a verdade da minha vida, ser genuína e verdadeira em Cristo, é o caminho legal para o Senhor destruir os meus inimigos, ou para o Senhor mudar as circunstâncias, para o Senhor encerrar meus tempos de luta. Só estou passando, vou trazer aqui uma linguagem, vou falar desse assunto, só para ser uma linguagem fácil de entender. Eu estou passando uma circunstância difícil no meu casamento. Só estou vivendo uma vida de opressão pelo meu marido. Mas eu sou genuína em Cristo, eu sou verdadeira. Mas eu sei que eu sou uma verdade. Eu sei que as pessoas veem diferente, mas eu sou uma verdade. Eu sei que eu sou genuína em Cristo. Eu sei que eu estou buscando nele fazer o meu papel. Você não vai sucumbir nisso. O Senhor vai intervir nessa situação, porque a sua verdade dá legalidade para o Senhor intervir naquilo. Algo Ele vai fazer, que seja a transformação do seu marido. Estou enfrentando uma situação financeira difícil, mas tenho uma vida inteira, dia após dia, em qualquer circunstância, de fidelidade a Deus. Essa verdade que eu vivo em Cristo é o caminho legal, que o Senhor vai intervir e Ele vai mudar a minha situação. O Senhor destrói os meus inimigos na verdade. Quando eu estou em verdade, seja o que for a situação de injustiça, a justiça de Deus se levanta. Não precisa ficar se debatendo para se justificar, para explicar que não foi você, que está errado, que estão falando de você é uma mentira. Não precisa. Não precisa sofrer por injustiça, se sentir injustiçado. Quando há verdade, o Senhor tem prazer em justificar os teus filhos. Mas tem que viver posicionado na verdade. E a verdade é Cristo, né? Se posicionar na verdade é manifestar a Cristo em tudo que nós fazemos. Vou pular uma parte aqui. E o Espírito Santo, e aqui é o fim, o começo do fim. É o começo do fim, eu falei. Falei que é o fim. O Espírito Santo me falou, a respeito de que guerrear guerras para uma nação, né, nosso Senhor nos chamou como responsáveis pelo futuro, e nós compramos isso, amém? E agora o Senhor começa a dar estratégias. Guerrear guerras pelas nossas nações requer ordem. Repita comigo, ordem. É a nossa última palavra dessa noite, ordem. Ordem nos dois sentidos da palavra. Se você for buscar no dicionário, ordem é tanto o sentido de deixar as coisas ordenadas, quanto no sentido de dar ordens, né? Liberar, trazendo para o nosso vocabulário, liberar decretos de ordem. Mas não está só ligado ao mundo espiritual, né? Você está gerindo uma equipe, você está no trabalho, você dá o quê? Ordens. Ordens não é um negócio ruim, ele deu ordens, né? É você dar direções da forma que as coisas têm que acontecer. Isso que é dar uma ordem. Então, ordem nos dois sentidos da palavra ordem. E não há guerra que se trava e vence desordenado. E o Espírito Santo quer nos ordenar para que nós possamos emitir decretos de ordem. O Espírito Santo diz assim: vocês não estão emitindo decretos de ordem porque estão desordenados. Eu não estou falando isso falando dessa casa. Porque essa casa está extremamente ordenada e emitindo decretos poderosos de ordem e fazendo grandes mudanças no mundo natural, através dos decretos do mundo espiritual. Mas muitas vezes nós estamos passivos, as nossas circunstâncias, as nossas vidas, nós sofremos preocupados, estamos debaixo de um espírito de pânico e de medo, atemorizado com as notícias da nossa nação, e não estamos emitindo decretos de ordem, porque no fundo o que está acontecendo, na verdade, é que nós estamos desordenados. Deus vai juntar isso tudo, viu? A verdade, a ordem. E há um versículo, Romanos 13, 2, que diz assim: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Há uma ordem de Deus sobre a face da terra. E esse sistema de ordem, de governo de Deus sobre a face da terra, passa pelo princípio de autoridade.
E eu vou ler de novo esse versículo. Aquele que se opõe à autoridade está resistindo com a ordenação de Deus. E hoje nós falávamos sobre isso, né? E aqui eu vou trazendo um contexto de família, não só de mulher. Mas uma casa desordenada, o Espírito Santo me disse uma frase assim. E eu vou colocar os homens nessa frase. Mulheres e homens de verdade podem ordenar a humanidade. Repita assim comigo. Mulheres e homens de verdade podem ordenar a humanidade. Esse ordenar no sentido de dar ordem. Se nós formos uma verdade, nós temos sim a possibilidade, e nós vamos fazer, como igreja de Cristo, não só nós, a igreja de Cristo sobre a face da terra, vai ordenar a humanidade. Foi o que foi, o pecado tirou a ordem, não estava tudo ordenadinho, né? Essa é do apóstolo Cristiano. Não estava tudo ordenado? Nós éramos imortais, a mulher não ia ter dor de parto, o homem não ia se fatigar para sustentar a sua família, a terra ia dar o fruto o tempo todo. Estava tudo ordenado e o pecado entrou. Através de uma mulher, foi o caminho que o pecado entrou. Mas através de outra mulher. E eu vou falar uma coisa que eu quero interromper. Gente, está cedo para começar a mexer com isso, jovens. Os jovens vão vender hoje algumas coisas, depois eu vou falar, está cedo. Eu queria que todo mundo bem quietinho. E por outra mulher, entrou aquele que veio para restituir a ordem. Nós somos chamados a ordenar, exercer governo sobre essa terra. Mas a resistência à autoridade, a resistência aos papéis, desordena as coisas. Uma casa onde tem os papéis ordenados, é uma casa estruturada e gera pessoas ordenadas, pessoas estruturadas. Alguém disse, né? Não vou nem citar no meio da política uma frase parecida essa semana e causou um rebuliço, mas é uma verdade. Famílias desordenadas geram seres humanos desestruturados. Essa é a verdade. Numa casa onde há ordem, onde o homem é sacerdote, onde a mulher é ajudadora idônea, cumpre seu papel, manifesta a Cristo, vai gerar um ser humano estruturado e ordenado. Se nós não quisermos entrar no âmbito do que nós vamos fazer como nação, na política, em tantas áreas, na comunicação, na ciência, se nós ficássemos como igreja só no âmbito familiar, já era suficiente para ordenar a humanidade. Todo ser humano nasceu de uma mulher que passou por uma relação com o homem. Se todo homem e mulher que gerasse uma criança assumisse o seu papel ordenadamente, todo ser humano teria a possibilidade de ser estruturado e a humanidade estaria ordenada. Famílias de verdade podem ordenar a humanidade. Que o mundo espiritual escute. Isso não é campanha política, isso é uma verdade. Famílias de verdade podem pôr ordem na humanidade. Famílias estruturadas em Cristo podem devolver a ordem para a humanidade. Quantos dizem amém? Isso é uma verdade? Você crê nisso? É óbvio que é uma verdade. É óbvio que essa bagunça saiu por causa da desordem dos papéis. É óbvio, não vamos entrar aqui em detalhes. Se toda mulher que gerasse um filho, se todo homem que fizesse um filho estivesse ordenado, ensinando caráter, ensinando princípios, manifestando verdade para os seus filhos, nós não teríamos nada do que nós temos hoje. Não teria ladrão, não teria prostituta, não teria guerra, não teria escassez, não teria. Não teria corrupção. Todo político corrupto teve uma mãe e um pai. Não é? Pode não ter tido pai ali presente, mas que alguém trabalhou para que viesse a vida, trabalhou. Casa com papéis invertidos é uma casa desordenada, e crianças criadas em lar assim tornam-se adultos desordenados. Casa que não tem um homem como sacerdote e ao seu lado uma mulher
no seu papel de ajudadora, gera filhos desordenados. Essa é a verdade. E nós precisamos estabelecer isso e não ter medo de falar disso. Porque o mundo está trazendo situações desordenadas como padrão de felicidade. Eu não vou citar nomes porque isso vai depois ser solto, e não é medo, mas respeito aos seres humanos, mas repúdio ao que vivem. Então nós temos pessoas extremamente famosas, bonitas, bem-sucedidas, que estão na mídia, publicando foto o dia inteiro nas suas redes sociais das suas famílias, né? Uma mulher contra mulher com 2 filhos, que vieram dos seus casamentos quando eram casados com homens. Eu não vou citar nome, mas e nós estamos sendo bombardeados por essa realidade. E eles são extremamente felizes. Eles encontraram a felicidade ali. É um padrão de felicidade sendo manifesto, sendo impartido, sendo levantado. Não é isso que está acontecendo? E eu até preguei numa Santa Ceia. Quanto um modelo, só outro modelo. Adianta a gente orar pelo homossexualismo, liberar decretos e ter famílias de homem e mulher desordenadas, infelizes. Aí chega um dia, o meu filho na escola e o coleguinha dele é filho de 2 homens ou de 2 mulheres, e ele é tão apaixonado pelos seus pais, pelo seu pai e mãe, e ele é tão feliz na sua casa, e ele chega na segunda-feira contando tantas histórias legais, e a vida do lar dele é tão linda, e o meu filho está do lado dele, passou o final de semana inteiro vendo as brigas minha com meu marido. Aí ele cresce, e o mundo está bombardeando, que ele pode casar com um homem, que minha filha pode casar com uma mulher. E aí ele lembra, o meu pai casou com a minha mãe, eles só brigam. O meu coleguinha de escola é casado, 2 homens e 2 mulheres, são felizes. E está esse modelo sendo estabelecido, e está sendo bombardeado. Eu posso orar o quanto for. Nós temos que estabelecer modelos da verdade. Quando o padrão estabelecido, só um modelo. Enquanto o mundo está liberando imagens e tantos testes de felicidade plena com coisas tão desordenadas, os crentes, os evangélicos vivem tribulação e luta. A gente só posta, a gente só lança frase querendo chamar a atenção de rejeição, de sofrimento. Não, nós somos uma verdade em Cristo. A nossa vida é uma verdade. A verdade é que Deus liberou plenitude e ela é acessível. Felicidade está em Cristo. Só em Cristo. O resto é mentira. O resto é mentira. Só há plenitude em Cristo. Só há plenitude familiar com homem e mulher de verdade. Mas isso tem que ser verdade no nosso dia a dia. Tem que ser verdade. Nós temos que manifestar essa verdade. Não é encher sua rede social de hipocrisia, se isso não é uma verdade. Tem que ser uma verdade. Nós temos que ser cartas vivas de verdade. De uma verdade. Quem está falando sobre isso no meio público, está levando o burdoado até não querer mais. Isso é verdade. E o Espírito Santo me mostrava, me deu uma visão de um exército enfileirado. Sabe quando o exército se enfileira direitinho assim? Né? Eles são bem ordenados, né? E aí o Espírito Santo me mostrava, e como aquela imagem denota força, não é? A ordem demonstra força. A desordem, o caos, fala de fragilidade, não fala? De fraqueza. Uma casa ordenada é uma casa forte. Uma casa bagunçada, eu não estou falando de guarda-roupa não, gente. Não estou falando de panela, não é para você colocar suas vasilhas. Aqui não é as vasilhas todas em ordem, não é isso. Eu estou falando de um lar estruturado e ordenado em Cristo. É um lar forte. E desordenado é frágil. Uma hora a casa balança, o vento vem. Mas se estiver estruturado em Cristo, não. A ordem remete à força. A desordem remete à fragilidade e à fraqueza. E o Senhor está falando conosco de ordem, porque está levantando um exército poderoso, responsável pelo futuro, que vai travar guerras em outras esferas.
E não é porque está ficando forte na força do seu braço, mas que tem aprendido, dias após dias, a depender de Deus. E dentro desse versículo, eu vou fazer propaganda do congresso de semana que vem. Se para você ainda, você está começando a entender que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, aí a gente começa a entender que paternidade é o sistema de governo de Deus. Amém? Vou ler de novo agora. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Repita assim comigo: paternidade, sistema de governo de Deus. Cenas dos próximos capítulos. Venha sexta, sábado e domingo. Não estamos emitindo decretos de ordem, porque estamos desordenados. Então eu vou mudar. Não estávamos emitindo decretos de ordem, porque estávamos desordenados. Estávamos com um papagaio de repetição muitas vezes. Vem os ministros daqui à frente. Vamos fazer um período de intercessão para a nossa nação. E o povo está ali, ó. Repetindo, repita isso. Pá. Mas está tão desordenado que nem crê no que está falando. Está tão desordenado que nem tem fé no que está liberando. Mas um povo ordenado é um povo que emite decretos de ordem de verdade. E é isso que nós vamos fazer hoje. E aqui tem duas passagens que eu não vou falar por causa do tempo. Mas está falando da força da ordem. Jesus, quando foi multiplicar os pães e os peixes, o que ele fez primeiro? Ordenou o povo em grupos de 50 em 50, 100 em 100. Depois ele multiplicou e serviu. Talvez se você colocar ordem nos seus negócios, talvez se você colocar ordem na sua casa, talvez se você colocar ordem na sua fidelidade, você vai começar a ver as coisas serem multiplicadas. E casa desordenada, deixa eu fazer um parênteses aqui. Lá desordenado não está ligado à realidade e situação financeira. Senão a gente acha que a despesa e a receita não batendo no final do mês é desordem e caos. Não. Desordem numa família é outra coisa. Você pode estar com sua conta bancária transbordando e estar com uma vida extremamente desordem. E você pode estar no vermelho com uma vida extremamente ordenada em Deus. Porque a gente fala muito do caos, a gente se debate muito por essas questões, como se elas fossem desordem, né? Minhas contas não estão todas pagas, minha vida está uma bagunça. Meu amado, é outra coisa que bagunça a sua vida. Não é uma conta ou outra sem pagar ainda que você vai pagar. A parábola da dracma perdida. Aonde estava a dracma perdida? Dentro de casa. Por que se perdeu? Bagunçada. O que a mulher vai fazer? Varrer a casa. Quando ela varreu a casa e colocou em ordem, o que ela achou? Um tesouro. A dracma perdida. Quantas mulheres estão perdendo tesouros dentro da sua casa? Os seus próprios maridos, porque a sua vida está uma desordem. Maridos, quantos de vocês estão perdendo um tesouro dentro da sua própria casa? Sua esposa é um tesouro, mas tem tanta desordem que você não consegue mais vê-la, você não consegue mais desfrutar de um tesouro. Quantos pais estão com a vida tão desordenada, tanto correndo atrás só daquilo que é mortal, e estão perdendo tesouros dentro de casa? Os seus filhos está escorregando pela mão, porque está em desordem. Abra mão da hipocrisia, do falso, da mentira, do mortal, e hoje tome sobre si a vida e a verdade. Abra mão da mentira, da hipocrisia, do falso e daquilo que é mortal, e hoje seja absorvido pela vida, pela verdade, que é Cristo. E eu falei que nós viramos uma estação e nós entramos num novo tempo, e que um novo tempo requer novos posicionamentos. 2 Samuel 11:1 é o nosso último texto, diz assim: e aconteceu que na primavera do ano seguinte, no tempo que os reis saem à guerra. Não importa o resto do versículo. O que o Espírito Santo está falando aqui, falou com a apóstola Leila, é que primavera era o tempo que os reis saíam à guerra. Tem rei sacerdote aqui hoje? Primavera, a gente tem uma visão romântica da primavera, né? Mês das flores, nós mulheres já.
Nem que os reis saíam à terra. A Leila foi pesquisar por quê? Porque eles estavam alimentados e fortalecidos na primavera. Por isso que eles saíam à guerra. E os caminhos estavam mais disponíveis, mais fáceis de ser transpassados. Por isso os reis saíam à guerra na primavera. E o Espírito Santo trouxe esse versículo com muita força nesse tempo, que na primavera os reis vão sair à guerra. E nossa arma de guerra, nós vamos sair, é a verdade e os decretos. Repita assim comigo: minha arma de guerra é a verdade e os decretos. É a verdade, uma vida ordenada e decretos de ordem. Mas, amado, nós não vamos ficar só nos decretos, não. É um tempo que o que era invisível, o que era a promessa, o que era a palavra de Deus está se manifestando natural. Essa igreja está nesses 10 anos, esse período, nesse aniversário de 10 anos que fez esse ano, o Senhor está nitidamente, está palpável perceber que Ele está nos transicionando de uma igreja que construiu algo, que fundamentou algo, que ouviu uma revelação, palavras proféticas, direções de Deus, que alimentou isso, construiu isso em espírito, guerreou por isso nos ares, fez ato profético, enlouqueceu no sentido de crer nas grandezas de Deus, mas que chegou o tempo disso tudo ser manifesto no natural. E é tremendo porque muitas vezes o Espírito Santo hoje trouxe uma palavra, porque muitas vezes nós já emitimos muitos decretos de murmuração, e o Espírito Santo vai voltar lá na murmuração. Nós vamos voltar para o começo para encerrar. Muitas vezes você já falou que não vai dar certo. Muitas vezes você já falou que o Brasil não tem jeito. Muitas vezes você falou que Taubaté é uma cidade que não presta. Cidadezinha porcaria. Não é assim, para não falar palavras mais feias? Muitas vezes nós já liberamos tantos decretos com a nossa boca, que a empresa que a gente trabalha não vai prosperar, que aquele filho não tem jeito, que aquele marido é imprestável, que aquela mulher é isso ou aquilo. Quantos decretos nós já lançamos? E decretos emitidos, eles são realmente irrevogáveis. E aí o Espírito Santo nos leva em Esther. Um decreto de morte contra o povo judeu. A rainha Esther vai à presença do rei. Arriscou a sua vida para quê? Para revogar o decreto? Não tinha como. Ela foi diante do rei e falou assim: rei, emite um outro decreto, permita-nos guerrear. E o rei, ali com Esther, que tinha agradado o seu coração, emite um outro decreto, falando assim: os judeus podem se defender, eles podem guerrear. E aí eu encerro com o versículo que o apóstolo abriu o culto. A Bíblia diz assim: naquele dia em que os inimigos iam se assenhorar deles, aconteceu exatamente o contrário. Naquele dia, que era o dia que o povo judeu seria assenhorado pelos seus inimigos, aconteceu exatamente o contrário. Então, se você já emitiu decretos de morte sobre a sua vida, sobre a sua cidade, sobre a sua família, sobre a sua nação, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, a palavra lançada, você não recolhe, mas hoje o Espírito Santo inaugura um novo tempo e nos libera. Ele nos chama, nos convida a emitir novos decretos, decretos de um novo tempo. E nós vamos responder a isso dizendo: Rei dos Reis, nós saímos sim à guerra, não as nossas pessoais, mas as guerras pela nossa nação, pela nossa cidade. Mas nós saímos em verdade. Nós saímos porque temos uma verdade, nós temos a verdade absoluta, que é Cristo. E nessa verdade, ordenados, nós emitimos decretos de ordem.